Fala pessoal, aqui é a Nanda e você está no Universo Artificial. Bom, hoje estou aqui com a missão de trazer um curso completo de ChatGPT básico 100% grátis, né? E qual que é a minha ideia ao fazer esse curso, né? Bom, a minha ideia aqui é fazer com que você saia do zero, né? Se você é um completo iniciante nesse mundo de inteligência artificial, com esse curso aqui, você vai sair com a base muito melhor, uma compreensão muito maior sobre o que são as inteligências artificiais no geral e as coisas que você é capaz de fazer, né, de desenvolver com uma inteligência artificial. É óbvio que, né, o objeto de estudo principal deste tutorial, deste curso, né, vai ser o ChatGPT, mas eu também não vou deixar de falar das IAs, né? Então, bora lá, bora começar. Então, primeiro tópico aí de estudo de hoje é o saindo do zero, entendendo o que são as IAs. Isso aqui é fundamental para a gente começar a aula, né? Talvez você já entenda, né, o que são as IAs, já esteja mais avançado nisso e você pode pular essa parte do vídeo, tá? Mas vamos lá. Qual o significado da sigla IA? Caso você não saiba, IA significa inteligência artificial, tá? Então é a sigla aí que a gente vai usar bastante ao longo do curso e deste canal aqui em específico também. E qual que é a importância de se aprender IAs no ano de 2024? Bom, você pode estar se perguntando isso porque começou a ver muita coisa aí sobre inteligência artificial e quer saber se é importante mesmo, se você pode deixar de lado. E a resposta que eu tenho aqui para te dar é que aprender inteligência artificial em 2024 é muito mais do que necessário, é algo 100% fundamental, 100% essencial para qualquer pessoa, tá? Isso porque as IAs vão impactar e já estão impactando todos os setores da sociedade. Ah, como assim, Ananda? Bom, hoje, por exemplo, né, no setor da saúde, a gente já tem algumas ferramentas, né, que estão sendo desenvolvidas para criar ali um diagnóstico médico assistido por IA, né? Um exemplo na saúde seria esse. Na educação, tá? Eu sou professor, então eu posso confirmar isso daqui. A gente consegue criar com IA tutoriais personalizados, tá? E eu uso muito IA para criar minhas aulas, para criar conteúdo, enfim, para os meus estudantes. E, enfim, eu posso garantir para vocês que na educação é algo que está, assim, cada vez mais presente. Finanças, né, detecção de fraudes, transporte, veículos autônomos, né? Então a gente tem aí no caso do Elon Musk, né? Um exemplo aí seria de IA que todo mundo conhece. Varejo, né? Recomendações de produtos personalizados, né? Então isso aqui a gente já está mais ligado, né? A gente que está na internet há um tempo, a gente já percebe isso. Agricultura, monitoramento de culturas, enfim, e aí segue, né? Alguns dos impactos das IAs nesses setores. Não vou me estender aqui porque não é o intuito do vídeo em si. E principalmente se você está querendo trabalhar com a internet e fazer dinheiro online, ou seja, se você quer atingir isso daqui, então você tem que aprender as IAs. Em especial nessa aula a gente vai aprender sobre como dominar o ChatGPT. Eu vou também estar mostrando aqui para vocês alguns tipos de IA que nós já temos acesso, né? Então a gente tem um detector de IA, leitor de imagem, texto para áudio, texto para vídeo, arte generativa, música generativa, edição de vídeo, melhorador de áudio, melhorador de imagem. Enfim, a gente tem vários tipos aí de IA que vão estar nos ajudando. No canal a gente vai estar falando desses outros tipos de IA também. Então, se você quer saber exatamente o que é isso, tudo aqui que eu estou falando, fica aí ligado nos vídeos que com certeza a gente vai estar falando sobre todas elas. Mas, caso você queira explorar aí algumas delas sozinho, você pode acessar esse site aqui, Filter Tools, né? Então, como vocês podem ver aqui no site, a gente já está aqui no Filter Tools, né? Que ele faz? Ele coleta e organiza
todas as melhores ferramentas de IA para que você, então, se torne um super-homem, né? Esse aqui é o lema, seria o lema e a proposta do site. Então, a gente vai ter aqui muitas, né, como vocês podem ver, ferramentas de IA. Essas aqui são algumas delas, né? A gente tem a Predict, que vai garantir aí que um anúncio performe bem, né, antes de você colocar ele no ar. Vai ter o Leonard AI, que vai criar imagens, né? E ele tem um foco aí em games. Então aqui você pode ver que a gente tem várias IAs, né? E elas são exibidas, no caso padrão, são as mais novas, né? Que são colocadas aqui em cima. Mas a gente também pode visualizar as mais votadas, né? Então, as mais votadas vão aparecer logo aqui em cima, né? Então, no caso aqui, Slay School, né? Que vai ser uma ferramenta para criar flashcards e quiz, né? Para notas de aulas e outros documentos. Tem aí também a Leia Pix, em que você vai fazer o upload de uma imagem e vai transformar ela em uma animação 3D. Você também consegue organizar a exibição delas pelo nome, de A a Z, o contrário, né, de Z a A. Ver aí quais foram as mais novas, né, das mais novas para as mais velhas, e a das mais velhas para as mais novas. Então você percebe que a Predict e a Leonard AI, elas sempre vão permanecer aqui, porque elas provavelmente estão pagando para estar aqui elencadas logo no início do site. Mas enfim, vamos lá. A gente consegue ver aqui também, a gente consegue selecionar de acordo com o campo. Então, copywriting, por exemplo, alguma ferramenta para copywriting, qual que seria? O ChatGPT aparece logo de cara, né? Isso porque também está organizado de acordo com o mais velho. Mas se a gente coloca no mais votado, a gente vai encontrar outras, né? Então, Auto-Write App, né? Que vai ser para criar artigos que sejam aí amigáveis, né? De acordo com o CEO. A gente tem também no campo aí de, vamos ver, finanças. Vamos tirar o copyright e colocar só finanças. Então, aparecem aí as IAs de finança. Voltando aqui para o nosso curso, né? Vamos entender o que é o ChatGPT e do que ele é capaz. Então, tá, agora você pode estar se perguntando aí, qual é o tipo de IA do ChatGPT? E a gente pode pensar nisso na própria palavra, né? Então, a gente pode quebrar a palavra em duas partes. A primeira, chat, né? Seria aí conversa, diálogo, né? E GPT seria aí uma sigla do inglês que seria Generative Pre-trained Transformer, né? Transformador pré-treinado generativo. O que isso significa em outras palavras, né? Que o ChatGPT é uma IA de conversação que pode responder a perguntas e participar de diálogo de forma natural. Para isso, ele vai utilizar um modelo de linguagem pré-treinado para gerar respostas com base no contexto, isso é bem importante, no contexto da conversa, proporcionando interações semelhantes às de um ser humano. Então, a gente sabe que isso aqui seria a definição do que é o ChatGPT. Mas do que ele é capaz? Ele consegue elaborar documentos, escrever código de computador, ou seja, programar, responder perguntas sobre assuntos específicos, analisar textos, fornecer uma interface de linguagem natural para software, ensinar sobre assuntos diversos, traduzir idiomas, simular personagens de jogos e entre outros, tá, gente? Isso aqui não é... isso aqui são as únicas coisas que o ChatGPT consegue fazer. Não, ele consegue fazer mais coisas. Eu trouxe alguns exemplos aí para você pensar sobre. E como é que ele funciona? Bom, o ChatGPT vai funcionar por meio dos famosos prompts,
que são nada mais, nada menos do que comandos. Então, anota aí essa palavrinha. Prompts seriam aí os comandos. E antes da gente entrar nesse mundo do ChatGPT, eu preciso de falar para você sobre o que é a engenharia de prompt, porque sim, isso aqui já está se tornando uma área de interesse, né? Uma área de estudo, uma área até mesmo profissional. Então, a engenharia de prompt vai ser a área que estuda e cria os melhores comandos para se obter as respostas corretas para assuntos específicos. Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos supor que você queira criar um chat aí para uma loja ou um chat para um atendimento de uma clínica médica. Vai ser bem interessante você contratar um engenheiro de prompt para fazer essa sua aplicação. Tá? E por isso mesmo, né, por ser algo novo e que está crescendo bastante, tem muita gente fazendo muito dinheiro por aí com essa profissão. Então, se você tem interesse nessa profissão e saber mais sobre isso, fica aí também ligado no canal, porque a gente vai trazer mais conteúdo sobre isso também. Bom, então eu já estou falando bastante aqui do ChatGPT com vocês e agora eu quero ensinar vocês a como criar uma conta e também a compreender a interface, né? Compreender essa parte mais visual do site. Bom, primeiro de tudo, a gente vai ter que ir no site OpenAI. O que é a OpenAI, né? A OpenAI é uma organização sem fins lucrativos e ela tem aí o ChatGPT. Então, ela é dona do ChatGPT. E, de maneira geral, a OpenAI é um laboratório de pesquisa de inteligência artificial estadunidense que consiste na organização sem fins lucrativos OpenAI Incorporated e sua subsidiária com fins lucrativos OpenAI Limited Partnership. Ou seja, tem uma parte dela que não tem esses fins lucrativos e tem outra parte dessa empresa que gera e quer gerar receita. Então, o site é esse, né? openai.com. E você vai ter que fazer aqui o seu login, né? Então, vamos fazer o login aqui. Então, a gente entrou aqui na parte do login, né? Então, se você já tem uma conta, é só você colocar o seu e-mail aqui e tal. Mas, se você não tem uma conta, você vai clicar aqui em Sign Up. E aí, você pode fazer o login ou com a sua conta do Google, com a sua conta do Microsoft ou até mesmo Apple. Ou com seu e-mail, se for o caso aí de você preferir. No meu caso, eu vou continuar aqui com a Google. Eu vou clicar aqui no meu e-mail. Vou colocar aqui meu nome. Colocar aqui minha idade de nascimento, né? Lembrando que lá é o mês, depois a data e o ano. E aqui você já entra, né? OpenAI, eles vão te dar duas opções, ChatGPT e API. No nosso caso, a gente vai entrar logo com o ChatGPT. Então, a gente vai entrar aqui agora no chat.openai.com e a gente vem aqui novamente em login. Aí a gente continua com o Google. A gente vai fazer novamente aqui aquele processo, né, de clicar ali no nosso e-mail. E chegamos aqui no ChatGPT. No meu caso, e também no seu caso, provavelmente, a gente vai estar usando a versão 3.5, que é a versão gratuita. Mas, se você quiser, você pode assinar a parte paga, né? A versão paga, que é o ChatGPT 4, que é o modelo deles mais inteligente, mais capaz, né? Que vai incluir aí o DALL-E, a parte de browsing e muito mais, né? Que são ali as extensões e várias outras coisas. Se fosse o caso de fazer esse upgrade, você teria que clicar neste botão aqui e aí você viria fazer a parte do pagamento, né? Que seria aí
dólares por mês. Então, com isso, você vai ter acesso, como eu disse, né, a esse modelo mais atualizado, mais robusto. Como vocês viram, a gente mudou de página, né, e vocês seriam redirecionados para essa página, que vocês teriam que colocar aqui suas informações bancárias, de e-mail, endereço. Então, vocês preencheriam isso tudo, né, colocaria aqui para ser ali cobrado todos os meses até que você cancelasse e clicaria aqui em subscribe, né, escrever. No nosso caso, a gente não vai fazer isso, então a gente volta para lá. Aqui já está aparecendo uma telinha interessante aqui para a gente aprender mais sobre o ChatGPT. Então, essa telinha aqui que apareceu, ele está nos dando dicas para começar, né? Então, ele está falando basicamente que o ChatGPT ele consegue responder perguntas, nos ajuda a aprender, a escrever código, a ter ideias juntos e muito mais. Ele também está falando algo bem importante aqui, que é don't share sensitive information, né? Que seria não compartilhe dados, né? Informações sensíveis. O que isso quer dizer? Às vezes, seu nome pessoal, dados de cartão, localização, enfim, informações sensíveis para você que você não quer compartilhar, você não deve colocar aqui no ChatGPT. Por quê? Porque todo o seu histórico aí do chat, ele pode ser revisado aí por um dos treinadores aí do ChatGPT, de modo, né, que eles consigam aí melhorar o serviço deles. Então, tenha cuidado. Outra coisa é verifique os seus fatos, né? Porque uma das coisas é que o ChatGPT ele não é 100% assim verídico, né? Então as informações elas podem estar erradas. E também ele não tem intenção nenhuma de te dar conselhos. Então o que ele quer dizer com isso, né? Que ele não tem intenção de te dar conselhos para coisas mais sensíveis, como responsabilidades médicas, financeiras, né? Você deve aí consultar, na verdade, um profissional sempre. Então, vamos fechar aqui. E logo nessa primeira página, ele já nos dá algumas sugestões. Então, primeiro ele pergunta, né, para a gente como ele pode nos ajudar hoje. E aqui ele já nos dá algumas ideias de prompt, né? Que é o primeiro deles é nos dar alguns conceitos aí para um game estilo arcade retrô. Então, se eu clico nessa setinha aqui, click to send, né? Seria que eu queria enviar esse prompt aqui. Como é só para teste, eu vou clicar aqui para vocês. Como vocês podem ver também, a resposta apareceu em inglês aqui para mim. Por que isso? Porque o prompt ele já estava em inglês. Mas se eu escrever em português, o prompt ele vem em português, tá? Outra coisa aqui também é que vocês podem clicar no usuário de vocês, vir aqui em settings, né, em configurações e mudar a cor do ChatGPT. No meu caso, eu gosto de deixar no light mesmo. Então, aqui a gente também tem como arquivar chats, deletar todos os chats que a gente criou. Aqui a gente tem uma coisa mais de controle de data, a gente pode compartilhar alguns links, exportar data, deletar a conta. No caso, né? Vamos supor que eu não queira mais esse chat aí do jogo de arcade que foi em inglês. Eu posso colocar para deletar. Então, ele está perguntando aqui, né? Se eu quero realmente limpar toda o meu histórico de conversa. Então, eu vou confirmar. Você viu aí que tudo foi deletado, não tem mais nada aqui. Agora, então, já que a gente conheceu aqui essa parte mais básica, quando a gente clica aqui, a gente pode escrever coisas para o chat GPT. Então, eu vou colocar aqui, oi, tudo bem? Então, ele fala, oi, tudo bem? Como posso ajudar você hoje? E aí, eu posso perguntar alguma coisa que eu tenho curiosidade. Por exemplo,
quando a Terra surgiu? E aí ele vai me responder, né, que a Terra se formou aproximadamente há 4,5 bilhões de anos, juntamente com o restante do sistema solar e por aí vai. E aqui embaixo eu consigo avaliar se eu achei que essa resposta, né, se esta conversa me ajudou ou não. No meu caso aqui, vou clicar com um likezinho, que me ajudou. E por que isso aparece, né? Porque é interessante a gente dar essas respostas aqui para o ChatGPT. Porque assim eles conseguem melhorar o sistema e melhorar cada vez mais a capacidade de ChatGPT nos dar respostas melhores, tá? Então, eu indico aí que vocês coloquem, marquem com joinha ou o dislike, caso a resposta não tenha sido boa. Eu faço isso bastante. Voltando para o curso, agora a gente vai para o capítulo 3, né? A aula, parte 3 aqui dessa aula, que é saiba o que você quer. O que eu quero dizer com isso? Tem gente que chega no ChatGPT e acha que ele vai resolver seus problemas, mas nem a pessoa mesmo sabe qual que é o seu problema. Isso acontece porque as pessoas têm dificuldade de construir os seus próprios prompts. Então, eu separei aqui algumas perguntas que você pode se fazer toda vez que você for usar o ChatGPT. O que eu quero? Por que eu quero? Como eu quero? Quanto eu quero? E para quem eu quero? Você respondendo essas perguntas, você vai ter muito mais claridade para elaborar, construir o seu próprio prompt. A outra dica aqui que eu tenho é um framework para você ter em mente toda vez que for montar um prompt. O que seria um framework? Um framework é um modelo, né? Uma estrutura que você segue para ter mais previsibilidade naquilo que você está montando. Então, nesse seu framework, você precisa de especificar a função daquele prompt. Você precisa de dar as instruções, fornecer um contexto, estabelecer algumas restrições e fornecer exemplos. Eu falando assim agora, as coisas podem não estar tão claras assim, mas daqui a pouco você vai entender o porquê de cada um desses elementos. Então, você conseguindo responder essas 5 perguntas e tendo em mente esses 5 elementos na hora da construção do seu framework, a construção, né, a engenharia do seu prompt vai ficar muito mais fácil. Agora vamos para a parte do curso em si, beleza? Então, eu chamo essa parte da aula aqui dos 5 mandamentos do ChatGPT. Por que os 5 mandamentos do ChatGPT? Porque são os prompts mais básicos, são os tipos de prompts mais essenciais que você tem dentro do ChatGPT. Então, os 7 mandamentos do ChatGPT são os tipos de prompts mais básicos que você deve saber. Então, a gente tem aqui 7 tipos, que são eles: imaginar ideias, criar, né, que é responsável aí pela criação de conteúdo, compreender, que é o estudo de assuntos, acrescentar, que é expansão, especificar, focado em obter informações mais específicas, solicitar, usado aí para quando você quer pedir algo, e delegar, para quando você quer ordenar tarefas. Então, a gente vai estudar cada um desses. E eu sei que neste momento muita gente já deve ter saído dessa aula, mas se você ainda está aqui, continua assistindo até o final, porque você vai perceber que valeu muito a pena. Bom, vamos começar lá com imaginar ideias. Eu dei aqui 2 ideias de prompts baseado aí em nomes. Então, você está procurando nomes, né, para dar para um filho, um cachorro, enfim. A gente vai ter aqui o contexto específico dessa situação. Mas o prompt básico, né, de uma pessoa que está começando a usar o ChatGPT, ele teria
mais ou menos essa estrutura. Me dê ideias de nomes. Então, bora lá no chat GPT. Vamos criar aqui um novo chat. E vamos colocar aqui o prompt básico. Me dê ideias de nomes. Você vê, quando a gente pede esse comando, ele já nos diz, necessariamente posso ajudar com isso. No entanto, seria útil saber para que tipo de nome você está procurando sugestões. Você está pensando em nomes para empresas, projetos, personagens, mascotes ou algo diferente? Então ele já te dá essa restrição, né? Porque você precisa especificar o que você está querendo. Lembra lá das perguntas? Então vamos colocar aqui, me dê ideia de nomes femininos. Então ele te deu aqui 10 ideias de nomes femininos: Isabela, Sofia, Olivia, Ava, Mia, Emma, Amélia, Harper, Abigail, Grace, enfim. E aqui embaixo ele já fala, se você estiver procurando algo mais específico, como nomes inspirados em uma determinada cultura, tema ou estilo, por favor, me forneça mais informações para que eu possa oferecer sugestões mais personalizadas. Então, o próprio ChatGPT reconheceu que esse prompt não foi o suficiente, né? Que ele foi um prompt muito genérico. Então, quando a gente volta lá para um prompt mais avançado, a gente tem esse prompt aqui, que seria basicamente: oi, eu serei mãe em alguns meses e gostaria de 15 ideias de nomes femininos para minha futura filha. Eu sou brasileiro e o pai dela é italiano. Por conta disso, eu gostaria que você me desse 3 tipos de nomes: 5 nomes brasileiros, 5 nomes italianos e 5 nomes que podem ser tanto brasileiros quanto italianos. Então vamos copiar aqui esse prompt, vamos jogar lá no ChatGPT. Então, ele me deu aqui exatamente os 15 nomes, seguindo os critérios que eu pedi. Então, nomes brasileiros: Isabela, Camila, Gabriela, Larissa, Manuela. Nomes italianos: Sofia, Giulia, Isabela, com 2 L's, Alessia, Chiara. E nomes versáteis, né, que podem ser tanto brasileiros quanto italianos: Carolina, Clara, Beatriz, Valentina e Estela. Então, esses são apenas alguns exemplos e você pode ajustar ou combinar os nomes de acordo com as suas preferências. Então, esses aqui seriam alguns nomes que o ChatGPT nos deu. Outra dica, aqui do lado, tá? No caso aqui, esse chat que a gente pode mudar o nome desse espaço, né? Desse espaço de criação desse chat. Então, eu vou clicar aqui nesses 3 pontos. Vou mudar o nome, alterar o nome e vou colocar aqui como imaginar. Voltando aqui para a parte da aula, vamos fazer um estudo do prompt. O que seria um estudo do prompt? Seria a gente avaliar o que esse prompt aqui tem específico que fez ele ser tão bom. Né? A primeira coisa que ele tem é o contexto. Ele te fala que você vai ser mãe em alguns meses, então é uma mãe em busca de um nome. Também tem aqui a quantidade. Eu queria o quê? 15 ideias de nomes. Tipo de nome: feminino. Características: brasileiro, italiano e ítalo-brasileiro. E especificação. E a especificação foi que eu queria 5 de cada um. Então, isso tudo aqui faz com que esse prompt seja um prompt bem personalizado. E você pode melhorar ele bem mais do que isso, tá? Isso aqui é só uma ideia, tá? Então, vamos para a segunda parte aqui, do segundo mandamento do ChatGPT, que seria o criar, né? A criação de conteúdo. Então, em um prompt básico, você pediria, por exemplo, para escrever sobre a Guerra Fria. Vamos supor que você seja um professor e aí você queira um texto aí sobre a Guerra Fria. Então, o ChatGPT vai lá e escreve. Dessa vez você viu que ele escreveu direto. Ele não nos apresentou nenhuma restrição como quando ele nos apresentou quando a gente pediu ideias de nomes. Isso significa que esse prompt aqui
esteja bom, que ele seja bom o suficiente? Não exatamente, tá? Mas vamos organizar aqui, vamos clicar aqui e mudar o nome para criar. Então, vamos dar uma olhadinha lá no prompt avançado. No prompt avançado, eu decidi escrever da seguinte forma: como social media de um professor de história, escreva um texto para uma publicação de Instagram no estilo carrossel sobre os pontos mais importantes da Guerra Fria e faça ligações com acontecimentos mais atuais, de modo que os estudantes possam fazer a relação entre os dois eventos. Então, vamos copiar esse prompt e vamos jogar lá e vamos ver o que acontece. Bom, como você pode ver, ele fez uma estrutura totalmente diferente dessa estrutura inicial. Então, aqui já foi realmente voltado para a rede social, com os textinhos, né, de cada slide, os títulos, enfim. Então, vamos fazer o estudo desse prompt agora, né? Qual que foi o contexto? O contexto era de uma pessoa que era social media, de um professor de história. E ela queria o quê? Ela queria um post, uma publicação. E qual que era o estilo que ela pediu, né? Qual que era o tipo? Ela queria uma publicação de Instagram no estilo carrossel, que falasse sobre o tema da Guerra Fria e, nas especificações, ela pediu somente os pontos mais importantes. Não era um texto gigante, não, somente os pontos mais importantes. E também, uma coisa bem interessante que pediu é que fizesse ali ligações com acontecimentos mais atuais. Então, essa parte aí de contextualizar com o presente. Que você vê aí que está bem visível nessa parte e que difere aí desse texto aqui que foi mais voltado para o que aconteceu. Agora vamos para o terceiro mandamento, que é o compreender. Vamos supor que você queira estudar inglês e você viu uma série, leu um texto e se deu de cara com essa expressão aqui, in a nutshell. Então, você vai lá no ChatGPT e pergunta a ele, né? Vamos criar aqui outro chat para não bagunçar as coisas. E aí você coloca lá qual o significado da expressão in a nutshell. E ele vai te explicar, né, que é uma expressão idiomática em língua inglesa que significa resumidamente, em poucas palavras, de forma concisa, beleza? Então, a gente renomeou aqui, né, como compreender estudo de assuntos. Então, ele nos deu realmente o significado da expressão idiomática. Mas a gente pode ir além com o prompt avançado, né, que seria: eu estou aprendendo inglês do absoluto zero e quero saber qual o significado da expressão in a nutshell. Eu tenho muita dificuldade em aprender inglês, então me explique de uma maneira fácil e simples de compreender. E me dê 5 exemplos da expressão sendo usada no dia a dia. Então, vamos copiar esse prompt e vamos jogar lá. Então, nessa situação, ele explicou que é usada para resumir algo em poucas palavras, como se fosse colocar toda a informação importante em um espaço pequeno, assim como o interior de uma casca de noz. Então, essa explicação realmente está bem melhor do que a anterior. No caso aqui, eu não especifiquei, né, que os exemplos eram para ser em inglês, então já tem um erro aqui na hora da minha engenharia do prompt, mas eu vou copiar aqui novamente e vou fazer essa alteração. Então, aqui você pode ver os exemplos. Na primeira situação, você explicando o livro, e aí ele te dá uma frase aqui com esse uso da expressão. Te dá 5 frases que podem ser usadas em situações diferentes.
E ele ainda fala, se tiver mais dúvidas, sinta-se à vontade para perguntar. Então, vamos voltar lá para o ChatGPT e fazer esse estudo aqui deste comando. Neste contexto específico, se trata aqui de um estudante iniciante no inglês que tem dificuldade em aprender. O objetivo é saber aí o significado da expressão em a nutshell. E a quantidade que essa estudante procura são 5 exemplos. E a especificação, né, que tem nesse prompt é que seja de uma maneira simples e fácil. Agora vamos para o quarto mandamento, que é o acrescentar, que eu considero a expansão. Então, seguindo este mesmo prompt, você poderia escrever me dê 5 expressões parecidas. Então, ele te deu aqui 5 expressões parecidas. Mas você pode também escrever um prompt mais avançado, que seria me dê 5 expressões em inglês que podem ser usadas em contextos parecidos e me explique as diferenças entre elas. Então, vamos fazer aqui uma leitura rápida, né? Do que ele nos disse na primeira opção, que foi 5 expressões, e nos deu o exemplo. Agora, vamos comparar com este segundo prompt. Então, no segundo prompt, além dele nos dar os significados e o uso, que foi ali basicamente uma coisa a mais logo de cara, né, em comparação aqui, porque aqui ele só deu o exemplo, ele não deu o significado. Aqui ele já deu o significado e o uso. Então, além disso, ele nos trouxe as diferenças. Então, por exemplo, to sum up é usado mais para concluir uma discussão ou apresentação, indicando que os pontos-chave estão sendo resumidos. Então, esse aqui seria a diferença. In a nutshell é uma maneira informal de dizer em resumo e é frequentemente usado para resumir algo de maneira muito concisa. Enfim, ele vai seguir aí na explicação. Agora vamos para o quinto mandamento, e dessa vez a gente não vai fazer essa análise detalhada aqui dos prompts, mas vocês podem observar, né, que aqui a gente fez o quê? Pediu, além das expressões parecidas, a gente pediu aqui as diferenças. Então, isso muda bastante a experiência que você tem com o resultado do seu prompt. O quinto mandamento é o especificar, que são informações específicas. Então, por exemplo, a gente poderia pedir para o Elon Musk, pedir para o ChatGPT criar 5 perguntas sobre o Elon Musk. Então, abriria aqui, vou criar esse chat e vou pedir aqui. Então, ele nos deu aqui também 3 perguntas, como foi pedido. Só que esse prompt básico, ele é muito generalista, né? Então, a gente precisa de algo mais específico, né? Então, a gente colocou aqui um texto para se ter como base e perguntou assim, com base no texto acima, elabore 3 perguntas de interpretação envolvendo o texto e o empresário Elon Musk. Uma das perguntas deverá ser de múltipla escolha. Uma deverá ser aberta e instigará o leitor à reflexão, relacionando o texto com temas da atualidade, e a última pergunta deverá envolver cálculo matemático, envolvendo alguns dos números mencionados. Então, a gente pode copiar esse prompt e jogar lá. Alguma coisa aqui aconteceu errado, então a gente pode fazer o quê? Clicar ali em Generate. Então, como foi pedido, ele nos fez uma pergunta de múltipla escolha, uma pergunta aberta para reflexão e uma pergunta de cálculo matemático. Então, como vocês podem ver aqui, né, a gente teve essas perguntas mais abertas, né? Como o Elon Musk tem impactado a indústria automotiva de energia com suas empresas? E então são todas as perguntas mais abertas assim. E aqui a gente já fez algo diferente, né? A gente já pegou algo mais direcionado ao que a gente queria.
O sexto mandamento eu chamo de solicitar ou pedir algo. Nesse tipo de prompt, você vai estar pedindo ali alguma coisa. Por exemplo, crie um currículo com as seguintes informações. Então, vamos jogar isso lá no ChatGPT. Então, aqui eu vou colocar algumas informações aleatórias e ele vai criar esse currículo. Então, eu pedi ali que fosse criado um currículo, coloquei algumas informações e ele nos deu aqui o que eu pedi. Colocou as competências, os idiomas, falou um pouquinho da experiência dele, etc. Mas vamos ver aí com um prompt mais especializado o que acontece. Então, no prompt avançado, eu pedi o quê? Um currículo no modelo americano e que já esteja devidamente traduzido para a língua inglesa. Para que isso seja possível, eu irei te passar as minhas informações pessoais, habilidades e experiências de trabalho. Além disso, crie uma carta de apresentação que atenda os requisitos de uma carta de apresentação de acordo com a cultura dos Estados Unidos. Então, isso aqui já é algo mais específico para o que eu quero. Então, vamos ver lá o que acontece. Então, além, foi bem parecido, na verdade, os dois currículos, só que o que aconteceu aqui é que a gente já está na língua inglesa esse currículo e, além de todas as coisas que a gente já havia pedido, que já estava incluso, ele incluiu ali a cover letter, que é a carta de apresentação. E ele te deu um modelinho que você poderia fazer e assinou aí o nome, e tem aqui os campos, que é para você alterar, porque você não colocou, não colocou no prompt essas informações, mas se tivesse colocado, com certeza não teriam aqui esses espaços para você preencher. E o sétimo e último mandamento é o que eu chamo de delegar, que basicamente serve para você ordenar tarefas. Vamos supor aqui, num prompt básico, você vai colocar, traduz o texto abaixo para o inglês. Vou pegar esse prompt e vou jogar aqui. Vou pegar o texto também. E vou enviar. Então, no caso aí, traduz o texto abaixo para o inglês. Ele me traduziu a frase que eu inseri aqui logo embaixo. Porém, vamos supor que você queira algo bem específico, como, por exemplo, um tradutor profissional do inglês britânico interiorano dos anos 1800. Para isso, eu irei te fornecer uma frase e você deverá traduzi-la para o inglês, tendo como parâmetro a variante britânica dos anos 1800. Eu irei te fornecer o texto logo abaixo. Então, vamos ver como é que ficaria aí esta resposta dessa maneira. Então, no caso aí da versão interiorana, seria mais ou menos assim. Mas se a gente quiser fazer uma comparação aí sem ser interiorana, a gente poderia colocar o mesmo prompt e tirar aí a palavra interiorana. Então, vamos ver como é que ficaria só a variante do inglês britânico. Então, você vê aí que tem algumas diferenças, de construção, uso gramatical. Aqui tem uma coisa mais informal. E fica bem diferente aqui dessa primeira tradução. Isso aí é inegável. Então, esse aí seria o mandamento 7, delegar. Bom, por hoje é só. Eu espero que eu tenha ajudado e que esse tutorial tenha sido suficiente para você entender o básico do ChatGPT e consiga aí fazer as suas aplicações, usar aí no seu dia a dia essa ferramenta que ajuda bastante. E caso você tenha interesse, eu estarei fazendo mais vídeos aqui no canal sobre inteligências artificiais e
até mesmo muito mais coisas sobre o ChatGPT. E se você quiser ter acesso a esse documento, eu vou deixar disponível aí no primeiro comentário fixado desse vídeo, totalmente grátis para você ter como uma lembrança dessa aula e poder estudar depois em outro momento, fazer seus testes e é isso. Então, espero que tenha gostado e até mais.